Professor, boa noite. Boa noite. Qual que é a justificativa para um jogo tão feio, um jogo tão ruim do Cruzeiro abaixo? Vamos dizer assim, que é um dos piores jogos do Cruzeiro na história recente do clube. Qual que é a justificativa de tudo isso? Boa noite, obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu mais do que justificar é assumir, não é? Assumir a derrota como responsável técnico, que essa é a minha função quando a equipa não consegue produzir. Depois, acho que tivemos pessimamente mal em termos defensivos. Sofremos 2 golos onde perdemos claramente os duelos de 1 para 1 com os adversários. Estavam marcados e de repente os adversários ganharam os duelos sobre nós. Ofensivamente não tivemos o impacto que teríamos que ter. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter outro impacto ofensivo, porque chutou 2 ou 3 vezes à baliza do adversário. Claro que tivemos alguma posse, talvez mais do que o adversário, mas isso não é suficiente. E com certeza queremos e teremos a responsabilidade de mostrar outra figura, porque nem esta figura e esta performance é o que o Cruzeiro pretende, não é o que os fãs pretendem e pessoalmente também não é o que eu pretendo com este trabalho. Jardim, o Cruzeiro hoje deixou muito a desejar e durante a semana o Pedro Lourenço ele deu uma entrevista e começam as especulações, enfim, torcedores preocupados com essa entrevista do dono do Cruzeiro, quando ele fala que se arrependeu de algumas contratações, de alguns aspectos. Esse tipo de entrevista influencia ou influenciou no time, para o Cruzeiro hoje ter tido um comportamento tão ruim dentro de campo? Porque a gente viu que você tentou mudar o esquema, 4-3-3, 4-4-2, enfim, 4-2-4, mas o time do Cruzeiro parecia que o time do Muscuruna jogava muito mais bola que o Cruzeiro, e o Cruzeiro ficou assistindo, parecia que os jogadores, não é nem questão de vontade, mas essa parte anímica do time muito abaixo também. Em primeiro lugar, acho que não podemos fugir a responsabilidades. Eu pessoalmente não gosto que a gente fuja a responsabilidades. A gente tem a responsabilidade de perder, tem a responsabilidade de jogar mal. Okay? Essa responsabilidade é nossa e temos que assumi-la. Segunda situação, eu não é a primeira vez que eu trabalho numa SAF, tive 4 ou 5 clubes que eram SAF. O dono do clube ele é o dono do clube, ele pode dizer o que ele pretende, porque é o dono. Com certeza vocês conhecem bem o Pedro, ele é uma pessoa muito frontal e muito genuína. Ele disse simplesmente o que ia na alma, mas somos nós, os profissionais, e principalmente dentro de campo, é que temos que mostrar outra postura. Ninguém se vai refugiar nas palavras do Presidente, porque sinceramente não é essa forma que os profissionais devem mostrar o seu trabalho, o seu valor, é dentro de campo, e mostrar ao contrário, que afinal o elenco é muito bom e nós temos grandes jogadores. É dentro de campo que nós temos que mostrar, por isso não vale a pena ninguém se esconder, e começando por mim logo, não vamos esconder atrás da entrevista do Presidente. O Presidente disse aquilo que ele na alma, o clube é dele, mas nós profissionais é que temos que mostrar outra postura do Cruzeiro, principalmente dentro de campo. Ô Léo, você já citou em outras entrevistas sobre essa rotatividade, que você queria ver todo o elenco. Teve o período dessa intertemporada, né? Vamos chamar assim, esse período sem jogos do Cruzeiro. Você pôde acompanhar um pouco mais os jogadores, agora com os jogos já em sequência. Queria que você avaliasse um pouco do que você fez até aqui, da sua parcela de culpa, se você tem alguma parcela de culpa dentro desse período ruim do Cruzeiro, né? Só uma vitória nesses 8 jogos. Como é que você avalia, e se você repensa essa questão da rotatividade, se a ideia é manter uma equipe principal ou você ainda quer trabalhar dessa maneira?
A minha responsabilidade é total, nem parcial, é total em relação aos resultados. É neutra em relação à formação de elenco, que eu quando cheguei, chegou um jogador simplesmente só depois de eu chegar. Em relação aos resultados, como já disse, a minha responsabilidade é total, sou eu que coloco os jogadores. Com certeza que está-se a falar muito de rotatividade, mas temos apresentado sempre uma equipa com a maioria dos nossos talentos e dos nossos maiores investimentos dentro do campo. Não estou a ver assim grande rotatividade. Hoje tivemos o Marlon que vinha a trabalhar bem e merecia uma oportunidade para jogar. Em relação aos outros jogadores, são jogadores importantes. Eu não comecei com os jogadores da base, eu comecei com jogadores aqui que ganharam Libertadores, ganharam um campeonato o ano passado, ganharam campeonatos noutros clubes, foram jogadores de referências noutros clubes. Eu não comecei com os júniores ou com os sub-20, porque estamos a falar de rotatividade. Quando o Wallace estava, falava-se de rotatividade, mas a equipa anda sempre à volta quase dos mesmos. Estamos a falar de 1 ou 2 peças que podem ter alterado, mas o núcleo principal da equipa tem sido aquela que tem sido apresentada nos jogos. Jardim, essa rotatividade do elenco não tem prejudicado ao elenco saber como jogar, cada hora muda uma posição, isso não atrapalha o jogador na hora do jogo também? E uma questão da alteração do Wanderson, né? Ele entrou para substituir o Matheus Henrique contundido, por que tirar ele também no segundo tempo? Não. Em primeiro lugar, é assim... Já vos falei que isso, rotatividade, é uma falsa questão, porque vocês são pessoas do futebol e eu sei que vocês veem o campeonato brasileiro todo. A maioria das equipas tem sempre uma troca, 2 peças, 3 peças, jogam de 2 dias de diferença, uma situação normal. Não sei porque é que estão a falar sempre nessa rotatividade, porque o que eu vejo as equipas, todas as melhores equipas, mesmo o Internacional mudou 2, 3 jogadores quando jogou contra nós. Acho que é uma situação normalíssima. Não sei porque é que vocês estamos a falar quando muda um jogador. Antes muda um jogador ou muda 2. Acho que os nossos jogadores são contratações valiosas e são jogadores para virem jogar a este nível no Cruzeiro. Em relação à segunda pergunta, era o Wanderson. Você também verificou que nós alteramos o sistema, queria um jogador, 2 avançados por dentro, e foi por isso que eu coloquei primeiro o Caio para fazer um segundo avançado com o Gabriel, depois tirei o Gabriel e meti o Lothar para a gente ter mais agressividade na zona central que não estávamos a ter. E refresquei os corredores com o Rodrigo e o meio com o Lucas. Simplesmente dei um pedacinho mais qualidade técnica, é o meio com o Lucas no lugar do Romero, e na frente tive que tirar os jogadores para colocar outros, não é? O Wanderson entrou, não estava inicialmente no plano, entrou ali no meio para ficarmos com o meio mais equilibrado, porque às vezes jogar com 3 jogadores ou 4 características ofensivas é difícil. Equilibramos. Fico triste da situação do Henrique, que ainda vamos ver se é grave. Tínhamos ali um meio mais povoado, sabíamos que esta equipa é uma equipa de primeira bola, de segunda bola, de futebol direto, e a gente precisava ter ali uma resguarda. Mas foi uma substituição de ordem tática, de forma a gente jogar com 2 atacantes. Jardim, o Cruzeiro toma gol são 14 jogos seguidos que o Cruzeiro toma gol. Não seria hora de priorizar o sistema defensivo para o Cruzeiro ser um time mais sólido? Com isso o Cruzeiro fica mais próximo das vitórias, né? Não tomando gol, teoricamente você fica mais próximo da vitória. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu com certeza que eu até gosto de falar sobre isso, e vocês sabem de futebol, vocês veem os vídeos, veem os golos que nós sofremos 2 golos em duelos individuais, ok? Os jogadores estavam marcados,
e o adversário ganha o duelo individual. Em relação a isso, eu não posso fazer nada, porque eu não consigo pôr 2 jogadores a marcar cada adversário, só se eu entrar com 20. Aí fica 2 para cada e a gente vai marcar 2 marcam 1. No futebol de alta competição a gente tem que ter mais responsabilidades nos duelos, e hoje vocês verificaram os 2 cruzamentos, os nossos jogadores estavam marcados e ganharam os duelos aos nossos. Isso eu peço mais concentração, peço mais capacidade de duelo. Com certeza que há jogadores que também não é essa a melhor característica. Vocês sabem, o plantel desde o início tem poucos jogadores que ganham duelos. Isso não é uma novidade que eu estou a dar, porque vocês acompanham muito bem, sabem que temos dificuldades em alturas dos duelos aéreos. Pronto, mas isso não mudou. O treinador mudou, já mudou 3 treinadores ou 4 treinadores, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos da equipa não mudou, é sempre a mesma. Mesmo que eu treine 100 dias, é sempre igual. É por isso que eu tenho tido muita atenção, principalmente no foco. E hoje sofremos 2 golos em 2 cruzamentos, que eu tenho avisado que esta equipa é uma equipa de contra-ataque, futebol direto e de cruzamentos. E falhamos redondamente em 2 lances de cruzamento, que não tivemos o foco e a concentração de ganhar os duelos aos nossos adversários. Jardim, aqui, à sua esquerda. Você falou aí sobre mudanças de técnicos, né, que o Cruzeiro já teve, mudou jogador também. Desde esse tempo que você está aqui, o ambiente que você tem identificado no dia a dia na Toca é um ambiente normal? Está tudo normal? O comando que vem de cima, da gestão, do departamento de futebol do Cruzeiro, está tudo bem no dia a dia para a coisa engrenar, para a bola entrar no gol? Olha, sinceramente, eu não percebo muito bem o que é o ambiente, mas este grupo, toda a gente dá-se muito bem. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, o grupo é um grupo que toda a gente tem boas relações. Mas não é só isso que a gente pretende, que isto não é um grupo de amigos, não é? A gente pretende é rendimento. Todo o clube tem dado apoio em todas as áreas para toda a gente desenvolver o seu trabalho. E em relação à análise que eu fiz do clube e de tudo isto, não é? O presidente está totalmente informado, e as pessoas do clube da minha opinião sobre aquilo que eu encontrei, e eu gosto de adequar as coisas aos objetivos, não é? Se o que temos, será que temos a capacidade de jogar para os objetivos altos que estavam delineados? O presidente teve a resposta, tem a resposta, e a direção que me contratou. E segunda situação, também estão à vontade, porque eu vim para cá porque acredito que podia ajudar no paradigma que tinha sido o Cruzeiro nos últimos tempos, que os problemas não vêm de agora, os problemas vêm talvez de 7 ou 8 meses atrás. E o presidente sabe, no momento que ele achar que eu, como técnico, não posso ajudar, comigo está muito fácil de resolver as coisas, porque eu não estou preso a contratos, não estou preso a nada. Eu estou preso só em que eu seja rentável para o clube e que seja rentável para o trabalho do Cruzeiro. Jardim, desde a sua chegada, você ressaltou muito a questão da importância de pressionar, aquele pressão pós-perda para roubar a bola ainda no campo de ataque. Queria saber, dentro disso, se neste momento você está entendendo que esse processo está sendo feito, ou faltam jogadores com essa característica no elenco para que faça esse jogo que você mesmo disse que é um princípio. Sim, todas as equipas que jogam para objetivos importantes têm essa característica e esse tipo de atitude. Com certeza que nós, e eu como líder da minha equipa, gostaria que essa intensidade, essa capacidade de agressividade da recuperação da bola tivesse mais impacto, porque às vezes eu sinto que o adversário joga bem, mas também joga porque tem muito espaço.
e gostava que tivesse mais impacto. Mas com certeza que eu já disse, às vezes é mais difícil mudar, é mais fácil mudar conceitos do que mudar perfis. O perfil de um jogador às vezes é difícil mudar. Nós temos jogadores que têm um perfil e que tiveram êxito nos seus clubes também no passado, porque tinham, como vocês dizem, um respaldo de outros nas suas costas. E aqui nós temos que, não temos hipótese de respaldar, não. A gente tem que meter 3 ou 4 dentro, que é para, e todos tentarem jogar em conjunto, porque se o clube investir em jogadores importantes é para jogarem, não é para serem reservas.